noite, pessoal. Meu nome é George. Eu sou veterinário, também trabalho com saúde pública na secretaria e sou professor também em algumas instituições. E vim compartilhar com vocês algumas informações, algumas diretrizes de vigilância sobre a vigilância do coronavírus, que quanto mais divulgar, e quanto mais a gente entender, melhor a gente vai controlar o coronavírus. Essas diretrizes, elas atualizam desde aquele primeiro momento, lá em fevereiro, até antes, em janeiro, na China, a cada minuto. Então, o que eu estou dizendo agora, alguma evidência pode evoluir essa informação. Então, é mais um compartilhamento para dar essa consciência situacional do corona para vocês, e vocês também colaborarem nesse controle, atuarem ativamente nesse controle, nessa divulgação do que a gente tem de informação e do que a gente acha que é certo e acha que pode não ser certo, né? Então, vou começar a apresentação. Aí, no final, pode colocar as perguntas no chat, ou também pode, no final, a gente faz todo um apanhado de discussões entre nós todos. Vou fazer o upload agora da apresentação. Essa apresentação ela tem 3 partes. Ela entra numa revisão geral, que é uma coisa que a maioria das pessoas já sabe sobre o corona, né? Está bem divulgado. Aí eu vou passar mais rápido. Ela entra nos dados de Pernambuco, né? Do mundo, Brasil e Pernambuco, claramente, perfil epidemiológico. E depois a gente já abre, na verdade, a nota técnica que coloca as diretrizes atuais da vigilância do coronavírus em Pernambuco. Então, são dados atualizados até ontem, que trouxe dados do dia 7. Tudo que eu estou apresentando aqui é público e pode ser acessado no site, que depois eu vou divulgar para vocês. Durante a apresentação eu mostro o link. Então, em tempo real, vocês podem receber essas informações também, só procurar lá e anotar os links. Então, como eu falei, meu nome é George, eu sou epidemiologista, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, trabalho também como professor em algumas universidades, e estão aqui compartilhando esses dados que são públicos. Então, passando rapidinho, mas fazendo uma revisão para igualar o conhecimento de todo mundo. Então, os coronavírus, nós temos muitos coronavírus. Em Pernambuco temos 2 coronavírus que foram detectados também nessa época da pandemia, mas que eles são coronas que estão aqui há várias décadas, são coronas usuários daqui, que não provocam esses casos graves. Na verdade, no mundo todo, existem vários coronavírus ligados a doenças em animais e humanos, e provocando principalmente infecções respiratórias. Os mais graves do nosso SARS-CoV-2 era o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, ligado a camelos, morcegos e outros animais, e da síndrome respiratória aguda grave na China de 2013. Se não me engano, o ano foi por aí. E foi ligado a um furão, né, a um mamífero, e também parece ter relação com os animais, sempre o morcego está na história. Esse nosso novo é o SARS-CoV-2 e a doença dele é a COVID-19. Há um certo confundimento entre chamar o SARS-CoV-2 e o COVID-19, porque a OMS batizou primeiro a doença, depois batizou o vírus. Foi diferença de dias, ou no mesmo dia, mas saiu primeiro o nome da doença e não do vírus. Mas o nome do coronavírus é o SARS-CoV-2. E o nome da doença causada pelo coronavírus é a COVID-19. Então, como todo mundo já sabe, aquele evento, aquele surto inicial na China, que se espalhou para o mundo, né, afeta o mundo todo atualmente, até onde se sabe, uma doença transmitida de pessoa a pessoa. A principal forma, tosse, espirro ou fala, certo? E a segunda principal forma é o contato dessas secreções nos objetos de superfície. Então, a gente pega de uma pessoa para outra, mas a gente também pega numa mesa que está ali sozinha, num corrimão que está ali sozinho, e a gente toca, depois coça o nariz, a boca e o olho. Então, daí, desde aquele primeiro momento, a questão de lavar as mãos e a questão da limpeza com álcool. Outra forma de transmissão que tem que ser observado é pelas fezes. Ninguém sabe o impacto das fezes. Então banheiros podem ser fontes de contaminação.
Eu acho que a Índia, um desses países, inclusive, encontrou coronavírus no esgoto, e a transmissão de mãe para filho tem algumas evidências que esteja acontecendo. Não quer dizer que a doença do filho seja grave, quer dizer que pode ser essa transmissão também. Mas a principal, a que tem importância epidemiológica, é a de pessoa para pessoa, por meio das secreções respiratórias, diretamente ou nas superfícies. Então, quando a gente fala de superfície, a gente fala do seguinte, de qualquer coisa. Se falava muito de corrimão, de maçaneta, mas se esquece de controle remoto, se esquece de tele, que a gente fecha, do ônibus, do botão do elevador. Então, tudo que alguém tocou, a gente tem que pensar que está sujo. E a gente só existe, na verdade, uma forma de pegar o coronavírus. A nossa mão. A nossa mão indo à boca, a nossa mão coçando o nariz, a nossa mão coçando o olho. Outra forma é uma pessoa espirrar ou tossir no nosso rosto, mas hoje é menos comum e nós temos as máscaras para proteger. Então, a principal forma de nós nos contaminarmos são as nossas mãos. A partir dessa infecção, há um período de incubação de 5 dias, que pode variar até 16 dias, então, sempre tem um artigo aumentando, diminuindo, mas o que tem de evidência hoje na OMS fala esse período. Isso aqui é incubação, ou seja, se você pegou hoje, tem alguns artigos que falam daqui a 2 dias eu posso ter sintomas, em média 5 dias, mas até daqui a 16 dias eu posso adoecer. Outra característica é a transmissibilidade. A transmissibilidade, ela pode acontecer até 2 dias antes dos sintomas e permanecer até 7 dias após os sintomas, em média. Ou seja, tem gente que transmite com 2 dias, tem gente que mantém a transmissão. A OMS, por exemplo, ele define para transmissibilidade 14 dias. Casos internados pode ficar mais tempo. Então, por isso que a gente fecha normalmente um período de 14 dias, mas se a pessoa tiver sem sintomas. Se você tiver com sintomas, a regra é esperar mais uns 3 dias até estar totalmente sem sintomas, e aí se acha que a transmissibilidade ou é ausente ou é muito pouca, é insignificante, vamos dizer assim, né? Como eu já falei, o período de incubação é de 5 dias, podemos chegar a 16. A variação é 14 dias. Esse número 14, então, ele é um número bem estabelecido pela OMS, é um parâmetro, inclusive, para vários indicadores, para alta, para outras questões mais. Que sintomas nós temos? Normalmente nenhum. 80% das pessoas não vão ter nenhum, ou vão ter sintomas muito leves. Agora, os outros 20 vão ter sintomas de falta de ar, febre e tosse. Tosse seca, principalmente. E aí, outros sintomas. Então, congestão nasal, as dores em geral no corpo, mialgia, né? Dor de cabeça. Algumas pessoas vão ter dor de garganta, outras vão ter diarreia, algumas vão ter perda do paladar. Então, não existe regra. Há uma variação de pessoa a pessoa, mas, em geral, os sintomas de quem tem sintoma é isso. A regra é, na verdade, não ter sintomas, ou serem muito leves. Agora, se 80% vão ser sintomas leves ou até inaparente, os outros 20, ou seja, 1 em cada 5, vão ter a possibilidade de sintomas mais graves. O principal sintoma mais grave é a dificuldade de respirar. E esse sintoma pode levar, à internação. Então, sempre se avalia a oximetria, né? Assim tem a saturação maior que 95, a presença das espinetas, são sintomas que a gente associa e que leva a gente a procurar. Essa gravidade, ela não tem regra. Qualquer pessoa pode ter uma certa gravidade, até porque, assim, o coronavírus, o professor Gustavo está me assistindo, essa é uma próxima aula para vocês assistirem. Ele tem vários mecanismos. Ele tem um mecanismo que vai nas pessoas que têm problema cardíaco, ele tem um mecanismo que vai pela angiotensina, ele tem um mecanismo que vai pela questão da trombose, né, que é outro indicador. Ele tem a questão autoimune mesmo, a imunidade, como também tem a gripe, a gravidade pela ação direta do vírus. Então, tem vários mecanismos. Agora, o mais certo, assim, o mais prevalente é que a forma grave ela atinge pessoas com outros problemas médicos, assim, a gente chama de comorbidades ou condições pré-existentes. E quais são as condições pré-existentes? A primeira, pressão alta, até porque o mediador que o coronavírus usa é a angiotensina, que tem uma relação forte com a pressão alta, problemas cardíacos, que é um órgão de ataque,
problemas pulmonares, que também é um órgão de ataque do coronavírus, diabetes ou câncer. Então, essas pessoas, e a idade mais de 60, 70. Na verdade, aqui em Pernambuco, eu vou mostrar para vocês como nós temos comorbidade a partir dos 30. Então, é a idade ou a comorbidade em qualquer outra idade, né? E aí, o que essas pessoas vão ter? Então, o sinal que a gente tem que ficar mais de olho é a falta de ar. Porque é a insuficiência respiratória que leva à principal gravidade que leva à hospitalização. Claro, vão ter pessoas com sintomas cardíacos, vão ter sintomas, outros sintomas, mas a falta de ar ele é o mais prevalente, a dificuldade em respirar. Esse estudo na China, ele foi feito em fevereiro ainda, ele já mostrou o que nós sabemos hoje. Então, a gente viu um padrão de letalidade geral, em todo mundo testaram, de 2%, como a gente viu, né? 80% casos leves, 20% casos graves, sendo que desses 20, 15 são críticos, são graves, aliás, que é o quê? Pessoas com dispneia, alteração na frequência respiratória, a saturação mais baixa, dificuldade pulmonar no raio-x. E 5% com a forma crítica, que é o que tem risco de morte. Que é o que já entra em insuficiência respiratória, em choque, falência de alguns órgãos. Então, quem é que tem risco dessas formas graves? Então, são as pessoas acima de 60. No caso da letalidade e a morte, o risco de morte ele subia com a idade. Então, acima de 80, tinha mais risco do que tinha acima de 70. Então, a diferença é 15% falecia, 8%. E quem era crítico, havia um risco de 50%. Mas na população em geral, era de 2%. Algumas condições, então, elas favoreciam isso, como já falamos. Cardiovascular, diabetes, doenças respiratórias crônicas, fumantes, asma, DPOC, hipertensão e câncer. Também, no coronavírus, a gente passou por várias fases, né? Eu vou falar mais devagar um pouquinho, que já é a nossa vivência para a gente compartilhar. Quem se lembra no período antes do carnaval, que a gente não tinha o coronavírus, que a gente ficava vendo no noticiário, só se falando da China para cá, China para lá. Então, a gente tem as fases, as fases é no outro lado, eu antecipei o slide. E tem as estratégias de controlar o coronavírus. Então, uns conceitos interessantes para compartilhar com vocês é a diferença de isolamento, quarentena e distanciamento, certo? A quarentena é um sinônimo de restrição de atividades. Não, eu estou de quarentena, eu estou com minhas atividades restritas. A gente separa pessoas que não estão doentes, mas que possam ter sido expostas ao corona. Então, você teve contato com alguém que tem o coronavírus, você não sabe se está doente ou não, e na primeira fase, quando aquela época que as pessoas vinham do aeroporto, isso, você ficava, por ser contato, você ficava aguardando o resultado laboratorial daquela pessoa para que tenha assumido o risco daquele adoecimento. Então, a medida de quarentena é a medida de evitar a propagação da doença. Ela é muito mais comum naquele momento que a gente conta os casos na mão, que a gente sabe que tem grupos de casos. Isolamento é separar pessoas que estão doentes para que elas não propaguem a doença, certo? E hoje o que é mais prevalente, a diretriz, quase uma regra, nossa nova realidade, é o distanciamento social. Independente de estar doente ou não, de ter contato ou não com aquela pessoa, a gente se mantém separado, porque tem 80% dos casos que podem ser assintomáticos, e aí a gente evita esse contato de forma que a gente corte qualquer possibilidade desse vírus se transmitir. Então, é aquela coisa que a gente faz, vai para o supermercado, vai com máscara, mantém-se distância, usa álcool, lava a mão de todo jeito. Então, são essas diferenças que eu trouxe para compartilhar com vocês. Aí você me pergunta, e crianças? Crianças não adoecem? Crianças não transmitem? Crianças adoecem e transmitem, só que o quadro grave delas é bem menor, certo? A probabilidade é bem menor. Na China foi quase nula, a gente também tem poucos casos. Agora, algumas crianças com comorbidades, principalmente recém-nascidos de poucos dias, elas podem ter formas graves. Então, aí eu vou mostrar para vocês os nossos dados. Elas não são livres de adoecimento. Agora, a proporção de crianças que adoecem é bem menor do que as outras faixas etárias. Então, adultos e crianças seguem a mesma regra de quarentena, isolamento, quem teve contato com o doente, quem está sintomático, tudo isso. E, principalmente, crianças
Como as crianças elas não têm consciência do risco, quando crianças menorzinhas, a gente tem que fazer tudo, inclusive, se possível, evitar que elas estejam no mesmo domicílio que pessoas idosas. Esse foi um dos motivos da primeira medida ter sido tomada aqui em Pernambuco, e na maioria dos lugares que a gente teve tempo de ver, acompanhar os outros países, foi interromper a aula. Uma sala de 20 crianças, em que você tem a introdução do coronavírus, ela pode transmitir para 800 pessoas em poucos dias. Então, a poder de propagação da criança, ela não faz isolamento social, ela beija todo mundo, elas entre si se tocam muito, então, são crianças menores. Então, essa atenção para crianças e idosos. Certo? Uma coisa que sempre em discussão, né, e sempre em evolução, é a questão dos tratamentos. Então, não existe tratamento específico para o coronavírus ainda. O que nós temos é o seguinte: muita gente internado com efeito do antibiótico, prevenindo infecções secundárias. Certo? A azitromicina, então, ela não trata o corona, ela evita que aquele caso grave de corona evolua por uma complicação comum no hospital, que é a infecção bacteriana secundária. A cloroquina, a cloroquina não faz efeito, a ivermectina tem algum benefício identificado em paciente grave, mas que muita gente acha que esse resultado é um resultado confundido com o efeito, por exemplo, de medicações que sempre você não dá ela sozinha para o paciente grave. Então, como ele toma um coquetel de medicações, e talvez esse benefício da ivermectina também seja um confundidor. Vamos aguardar os resultados. Quem tem tido alguns resultados bons, mas também em todas as doenças virais, paciente grave, isso acontece, é a dexametasona. Mas a dexametasona, ela tem que ser usada com cautela. Ela tem também contraindicações, efeitos colaterais. Não tem poder preventivo, ela não vai evitar que você adoeça, nem tenha forma grave, e não tem benefício nenhum em quadros leves. Inclusive, por sua imunossupressor, pode gerar outras ações. Então, ela só é resultado pelo médico, e não é qualquer médico. Então, às vezes me fala assim, o doutor tal me passou, cloroquina, vermectina, dexametasona. Não é qualquer médico que sabe manejar o tratamento do Covid, é o médico que está à linha de frente. O médico que está todo dia lá na guerra contra o Covid. Então, atenção, ninguém se automedicar, atender a prescrição dos médicos que estão na linha de frente do Covid, certo? Antivirais estão sob estudo. Tenofovir no Brasil, Remdesivir nos Estados Unidos, Avastin na Rússia, tem resultados positivos, mas aí precisa avançar nos testes clínicos. Então, esse é o cenário hoje do tratamento do coronavírus, certo? Vacina, ou plasma. O plasma tem sido uma ótima opção terapêutica. O Pernambuco, inclusive, está entrando no estudo agora, a partir do EMOP. Ele dá certo porque ele é o quê? Ele é o anticorpo de um doente curado sendo usado no corpo de um paciente grave. Então, esse anticorpo doado, ele passa a ir contra o corona. Então, é um tratamento efetivo. E a vacina está no horizonte. Todo dia no jornal sai que a Bélgica, a Índia, a Itália, a França, a Rússia, a China, mas toda vacina precisa aguardar meses para ser desenvolvida, uma vez que no laboratório se confirme para se avaliar a efetividade na população em geral, efeitos colaterais, e depois para você, estando tudo certo, ainda produzir pelo menos 2 bilhões de vacinas que vão ser primeiro para idosos e para comorbidades. Então, não é uma coisa para amanhã. Um cenário mais otimista, falando no final do ano, mas eu acredito que no meio do ano que vem. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Vamos olhar o desenrolar das coisas, né? Agora sim, aquela coisa que eu ia falar, as fases da mitigação, né? As fases da pandemia, corrigindo, né? A pandemia, ela tem duas fases que a gente conhece bem. A contenção, que foi aquela fase que quando a gente via a pandemia pelo noticiário, chegando na China, indo para a Europa, depois chegando só em São Paulo, antes que a gente tenha algum registro aqui no estado. O que a gente faz? Aí fica acompanhando quem vem dos países com circulação, na época era o exterior, né? Acompanhando os contatos, e aí a gente fica controlando, identificando e controlando essas cadeias para evitar a introdução ou atrasar essa introdução e uma posterior transmissão comunitária. Quando essa transmissão ela acontece, aqueles primeiros agregados de casos, eles passam a ser uma transmissão mais sustentada, aí você entra na muda de fase, que é a mitigação. Então, a transmissão sustentada já está instalada no estado, no país,
E o objetivo é outro. É diminuir o nível de transmissão da doença, principalmente nos grupos de maior risco de casos graves. Por quê? Porque aqui nós vamos tentar evitar que comecem a lotação dos hospitais, que comecem o maior risco de óbito. Então foi aquela fase que a gente fez assim, ó, vamos fechar as escolas, vamos fechar teatros, vamos fechar os shoppings, mas as pessoas podiam circular. Então, esse momento a gente chama de achatar a curva, daqui a pouco eu falo melhor da curva. Certo? Depois, isso aí varia de lugar para lugar, então Pernambuco mesmo não é uniforme, né? Tem regiões mais em uma fase, na fase de mitigação, tem regiões na fase de supressão. É quando a gente vê que a transmissão do corona está sustentada, a taxa de reprodução está aumentada e a lotação dos hospitais está alta. Então, quando eles estão na iminência de um colapso da capacidade de resposta de UTI e de leito de enfermagem. Então, o que se faz? Se entra numa fase mais intensa chamada supressão. Então, você faz uma coisa mais radical, distanciamento social. O lockdown é um exemplo disso. Para quê? Para adiar a explosão de casos, para garantir que a assistência respire, principalmente a assistência, a UTI respire, né? E no final, passada as ondas, as fases, a primeira onda, a segunda onda, a fase de mais liberdade de UTIs, de menos liberdade, a fase de recuperação. E aí vem depois a reconstrução social, a reconstrução sanitária, porque as outras doenças continuaram acontecendo, mas a prioridade foi o Covid, e a econômica do Estado e do país. Então, a figura que marca o que a gente procura no controle do Covid, a gente na verdade, não tem, pelo comportamento dela, você não tenta acabar o Covid. Quando é que vão acabar? Ele não acaba. Na verdade, você tenta fazer com que ele aconteça mais devagar para que não atinja o limite da capacidade do serviço de saúde. Então, um lugar onde o controle do Covid não é bom, essa curva, ela é assim. Só que essa linha aqui mostra a capacidade do serviço de saúde. Então, essa capacidade, quando é superada, todo esse pessoal que está acima da linha, ele vai ter dificuldade ou não vai ter atenção da assistência privada ou pública. Se ele não tem, aumenta a capacidade dele morrer. Quando você diminui a capacidade de casos, que menos casos aconteçam ao mesmo tempo, então, na verdade, você prolonga a epidemia, mas você achata a curva. Você deixa num nível que o sistema consiga dar conta, as UTIs consigam dar conta desses casos todos, de forma que um caso grave que entre aqui, ele consiga a atenção que precisa. Aí o falecimento vai ser uma questão mais individual e não de desassistência. Eu coloquei um videozinho aqui, no final, se der tempo eu passo, senão vocês podem acessar esse link e explico isso aqui bem direitinho, mais didaticamente, para quem não entendeu com a minha fala. Mas vamos aos números, né? A gente veio aqui falar dos números. Então, o mundo hoje tem quase 12 milhões, hoje já deve ter 12 milhões, que essa informação é de ontem. De casos, muita gente, né? O Brasil, 1 milhão e 700 quase mil casos, e Pernambuco, 66 mil casos. Então, essa é a ocorrência de casos confirmados de coronavírus, esses 3 níveis. Quando a gente vê o mundo, então, nós temos 545 mil óbitos e a taxa de mortalidade é de 7 por 100 mil habitantes do mundo, né? No começo, você falava muito de letalidade, mas hoje o indicador de letalidade ele não é útil porque ele é baseado muito no que cada lugar se dispõe a acompanhar. Então, quando algum país acompanha só caso grave, essa letalidade é mais alta. Quando outro país acompanha só todos os casos universalmente, acho que foi o caso da Coreia do Sul, a letalidade baixa muito. Então, ele é um indicador que flutua de acordo com a decisão de vigilância da doença. Então, a mortalidade ela é um dado mais realista porque ela é de base populacional, é morte por habitante, e a morte é um evento sensível. Então, quase todos os países detectam e conseguem confirmar a morte por Covid. Então, esse é o cenário do mundo. Nós já estamos como o segundo país mais afetado, aquela fase da China. A China nem aparece mais
aqui no ranking. A Itália está aqui ainda em quarto, mas a Europa a gente vê bem menos, ainda aqui já se destacando, a Rússia. Também tem a questão populacional, e aqui o Brasil e os Estados Unidos, certo? Então, a quantidade de casos e a quantidade de óbitos. Aqui a proporção de casos por 1.000 habitantes, então a gente vê aqui o Chile, nesse ranking dos mais, né? Está numa situação bem séria também, de casos por 1.000 habitantes. E aqui a situação dos óbitos por 1.000 habitantes. Então, aí nós já temos o destaque aqui para a Bélgica, para a Espanha, para outros países, mas o Brasil está caminhando também. E a testagem por 1.000 habitantes. Então, esse é um quadro geral. Essa informação, ela é informação pública, vocês podem botar na internet, essa é a sigla aqui, IRD, e botar Covid, e aparece esses dados no mural, na planilha, e o estado de Pernambuco diariamente repassa para esse instituto, e eles atualizam. Então, a melhor forma de se manter atualizado é dar uma olhadinha no nosso informe e dar uma olhadinha na plataforma deles. O Brasil, temos 1.600.000 confirmados, 66.000 óbitos. Houve até um comentário, né, que quando a gente viu uns jogos antigos do Maracanã, que via o Maracanã lotado, essa é a lotação do Maracanã. Então, hoje, a quantidade de mortos hoje no Brasil equivale àqueles jogos que antigamente do Maracanã lotado. Então, esse naquele pessoal todo morto é o que nós temos hoje no Brasil. A nossa mortalidade, a gente viu que no mundo era 7, a nossa mortalidade no Brasil é 31. Ela é desigual porque algumas regiões ainda não foram plenamente afetadas pelo Covid, como, por exemplo, São Paulo, aqui, Ceará e outros lugares. Como é que estamos no Brasil? Então, o estado mais afetado no Brasil é São Paulo, em casos e óbitos, seguido do Rio, que é o segundo em óbitos e terceiro em casos, né? O segundo em óbitos termina sendo, o segundo em casos termina sendo o Ceará, e aqui um ranking. Pernambuco está em 8º no ranking de casos e em 4º no ranking de óbitos, certo? Então, esse é o nosso cenário. Até pouco tempo atrás, nós éramos o segundo, terceiro estado em casos. Então, estamos nos afastando, ficando para trás nessa corrida que ninguém quer ganhar de casos confirmados. Mesma coisa para os óbitos também. Pernambuco tem um diferencial, porque Pernambuco ele é muito sensível à investigação de óbito. Então, não passa um óbito com que tenha uma possibilidade de suspeita do Covid. Claro que pode acontecer que alguém infarte pelo Covid sem sintomas respiratórios, aí sim, mas não passa um óbito com sintoma respiratório que não seja testado. Então, Pernambuco também tem um trabalho forte de detecção de óbito, por isso também está nesse ranking em 4º lugar. Estes aqui são os estados com casos confirmados, um ranking que esse nosso grupo que apoia a gente, apoia a SES, as análises mostra. Então, aqui, São Paulo, ele se mantém, né, com mais casos. Rio, esse grupo aqui, Ceará e Paraíba, e Pernambuco, aqui no finalzinho, ainda bem. A gente vê que o nosso formato de curva já é bem menor do que de alguns estados. Não quer dizer que somos melhores, quer dizer que estamos menos ruins, né? E um gráfico aqui mostrando essa intensidade com essas bolas, essas bolhas. Então, a gente vê aqui a magnitude nessa escala e a magnitude em cores. Então, realmente, a região sudeste ela é mais afetada. Mas o nordeste não fica atrás. E Pernambuco está aqui. No caso, nossas cidades aqui da região metropolitana estão aqui bem se destacando, né? Chegamos em Pernambuco, finalmente. Então, nós temos, como eu falei, 66.000 casos confirmados. Ou seja, nós também temos no Maracanã mais de doentes, não de óbitos. E nossos óbitos são 5.000 óbitos. A mortalidade nossa é mais alta, 54. Essa é uma mortalidade equivalente nos estados que têm mais óbitos. Uma fala do começo da pandemia diz que essa quantidade de óbitos, que hoje nós já estamos em julho, né, e tem 5.000 óbitos, era essa quantidade estimada só para a cidade de Recife em abril, se não tivéssemos feito a mitigação. Então, como a gente conseguiu conter os casos. De qualquer forma, ainda temos um cenário grave
o corona ainda está circulando e os óbitos ainda estão acontecendo. A gente vai agora detalhar bem esse cenário. Então, essa distribuição em azul dos casos de síndrome respiratória aguda grave, em laranja dos casos confirmados de coronavírus. Essa linha aqui, essa é uma linha de positividade, assim, a relação caso e positividade de Covid. O coronavírus, a gente vê que ele tem uma autocorrelação entre o SRAG e o coronavírus, e dizem que para as últimas semanas, como tem muitos testes ainda em andamento, o comportamento da síndrome respiratória aguda grave vai ser um termômetro de como esses casos aqui podem depois apresentar depois da atualização do resultado laboratorial deles. Então, para Pernambuco em geral, nós tivemos aquela primeira fase de crescimento de casos, tivemos esse pico, né? Cadê o pico? Então, o primeiro pico aconteceu em maio, certo? Semana 20, 21, por aqui, né? Mais ou menos dia 13 de maio, por aí. Depois diminuímos, e agora estamos acompanhando a circulação. A tendência nossa é subir por dois motivos, porque esse boom aqui foi da região metropolitana. Agora temos a interiorização do Covid demais suscetíveis. Segundo, porque essa linha aqui, ela acompanha muito parecida com a linha da histórica da síndrome respiratória aguda grave nos anos passados. E essa linha histórica, ela sempre mostra um aumento em agosto. E aí sim, depois há uma redução. Então, por várias hipóteses, a probabilidade é que essa curva aumente um pouquinho mais pela introdução do vírus em circulação no interior, que já está acontecendo, vou mostrar a vocês, e pelo comportamento sazonal das doenças respiratórias em Pernambuco. Aqui é o comportamento dos óbitos, então houve um pico também em maio, semana 20 e 21, e depois a diminuição. O óbito, ele é um evento bom de você acompanhar o comportamento do corona, porque ele é um evento que você não perde. É muito sensível à vigilância de óbito. Então, você tira alguns pacientes assintomáticos, você tira a influência de outros fatores, então o comportamento da curva do óbito ela é muito boa para a gente acompanhar também. Agora, esse cenário aqui é de Pernambuco como um todo, cujo maior peso é da região metropolitana. Quando a gente vai para o interior, então a gente vê que a tendência é outra. Essa segunda macro é o interior da região de Caruaru, são 34 municípios, e da região de Garanhuns são 20 municípios, então são 60 municípios. A gente vê que nessa região aí, ó, do Agreste, a tendência de síndrome respiratória aguda grave e do coronavírus é de crescimento, com a menor magnitude, então a gente está falando aqui de 1.000 casos, aqui já fala de 500, mas a tendência de crescimento, diferente do estado em geral. Na região aqui do Sertão que fica mais no meio de Pernambuco, Afogados, Arco Verde, também a gente vê crescimento, numa magnitude 5 vezes menor aqui do que a região do Agreste, mas é de crescimento também, começa assim, né? E na região do Araripe, Petrolina, aqui finalzinho de Pernambuco, Sertão mais no final de Pernambuco, também. Então, a gente vê que o interior, a tendência é outra, certo? Essa linha vermelha é só uma linha de positividade, ela não quer dizer nada de cargo, é relação casos com Covid. Ok? Agora, por que então a gente abriu, está se abrindo alguns municípios, está se fechando outros? A regra de fechamento e de abertura é uma regra clara. Ela é uma regra testada em vários países. Ela é uma regra que veio da China, que veio da influência da gripe espanhola de 1918. É uma regra que veio da experiência da Itália, que ela envolve dois indicadores. Primeiro, taxa de reprodução do vírus, da transmissão do vírus. E o segundo indicador, lotação de UTIs. Por quê? Porque eles que impactam no óbito. Então, o que nós temos aqui? Esse aqui é o comportamento de internações de UTI, internações de leito de enfermagem, em todos os hospitais de Pernambuco. A gente viu aquele pico em maio, a gente teve o lockdown e realmente houve uma redução da carga. Existe um acompanhamento, nessa época agora de maio, né? Dia 13, 14, 15, 20 de maio, por aí, a lotação das unidades públicas e privadas chegava a ser 98%, 90%, 80%. Não chegava a 100% porque existia um gatilho que já abria mais unidades quando elas lotavam. Mas, ao mesmo tempo, assim, você perdia outros serviços que poderiam ser necessários e depender da vida ou morte de uma pessoa acidentada, de uma pessoa com outra enfermidade.
Então, quando essa lotação com o lockdown que aconteceu nas 5 cidades, só que eram cidades que também impactavam em outras cidades, porque tem muita gente que mora nelas, mas trabalha em toda a região metropolitana, então a gente viu essa redução aqui acontecer e está persistindo. Então, a gente vê que já é dado de julho, e a lotação, em geral, permanece respirável, vamos dizer assim, permanece 70%, 60%, dependendo da região, mostrando que o primeiro critério de lockdown para o estado como um todo, ou para regiões que já foram afetadas, ele voltou ao normal. O lockdown fez efeito, sim. Certo? O segundo critério é a taxa de reprodução efetiva da doença, é o RT. O que é isso? Quantos casos um caso transmite? Então, vamos dizer assim, quando o coronavírus começou, logo no primeiro momento de transmissão, cada 10 casos de coronavírus geravam 30 casos. A gente já estava ciente do corona, sabia do estudo dele, do estilo de vida, todo mundo ficou com medo e a gente começou com alguns dias, em 10 dias, a gente se isolou, entrou no distanciamento social, certo? Os doentes se isolaram, os contatos entraram em quarentena, e essa taxa atingiu um nível ótimo de ser menor que 1. Quer dizer o quê? Cada 10 casos geraria 7 casos, 5 casos, e a epidemia reduziria. Mas nós nos acostumamos com o coronavírus, perdemos o medo dele, ficamos com vontade de passear, comprar, mesmo que não precisava. Então, a transmissão do coronavírus voltou a crescer, e em abril, novamente, cada 10 casos de coronavírus gerava mais 30 casos. Até que outras medidas mais restritivas foram estabelecidas, fechamentos de bares, de praias, fechamentos de proibição de tudo, de parques, de calçadão, de tudo, e isso foi tendo impacto. Então, tudo que a gente fez nos 15 dias anteriores repercutia nos 15 dias seguintes, com flutuações mais ou menos, até que teve o lockdown. Então, a gente estava tendo uma nova subida e tivemos no final de maio o lockdown. O pico, para quem se lembra, foi aqui. Então, o lockdown impactou. Passamos algumas semanas, quase um mês, atendendo o critério de taxa de reprodução menor que 1, até que agora estamos voltando a flutuar no nosso comportamento. Às vezes nos isolamos, às vezes não nos isolamos. Aqui já entra o impacto de outras regiões, esse momento quase todo foi a região metropolitana de Recife. Aqui já entra o impacto das outras regiões do estado, da interiorização. Então, estamos agora na fase em que não estamos atendendo, se estamos atendendo o critério de internação, não estamos atendendo o critério de taxa de reprodução. Hoje, cada 10 casos de coronavírus causa pelo menos mais 13 casos. Como é isso? Estratificado. Então, a primeira regional está perto de 1 ainda. Cada 10 casos causa um pouco mais de 10, vamos dizer assim, cada 100 casos transmite para 102 casos. A segunda regional, que é a região de Goiânia, 1,1, e daí o comportamento no restante do estado. Alguém abriu com o microfone alguma pergunta? Não? Então, vou continuando. Oi? Vou continuando. Continua, George. Eu não consigo ver o chat. Aqui tiver mensagem, manda no zap, que eu vejo aqui se for alguma questão para... Oi? A gente faz o bloco de perguntas quando tu terminar. Não, beleza. Já estou do meio para o fim já, viu? Tá, joia. Então, agora a descrição dos casos. Então, nós temos, como eu falei, notificação de casos leves e casos graves. Os casos leves, que a gente vê, ele assume o padrão da nossa população. A maioria dos casos é entre pessoas de 20 a 60 anos, ou seja, abaixo da faixa etária de risco, ou muitos casos, mas menos, em menores de 20 anos. Certo? A maioria dos casos leves é em mulheres. Preste atenção nesse número aqui, quase 57% em mulheres. Quando a gente parte para os casos graves, a síndrome respiratória aguda grave, a faixa etária já muda, então ele é mais prevalente a partir dos 30 e vai até o final, acontecendo mais entre 40 a 60, então são esses casos que internam. Aí falam, mas por que nós internamos tanto se na Itália, na Europa, na Ásia, internava menos? O vírus mudou? Não. Nós já temos nessa faixa etária aqui pessoas com comorbidade, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas. Nosso comportamento favorece
a migração da internação para faixas etárias que em outros lugares acontece menos idade. Na Europa é 50 anos. E nós temos agora, aqui em Pernambuco, a partir dos 30, porque nós temos diabéticos e hipertensos a partir dos 30 anos. A gente vê que quanto mais grave a participação feminina começa a diminuir e a masculina começa a aumentar. Por quê? Porque nos homens temos mais comorbidades. Nós homens temos comportamentos menos protetivos para a hipertensão, para a diabetes, para o infarto. Então, tendemos a ter mais internação e mais agravamento. Uma análise por raça, a gente vê que o comportamento é igual da população, então a raça parda é mais prevalente, seguida da branca. Quando a gente acompanha a questão da mortalidade, aí a indígena e a preta tem uma variação, tem indicadores maiores, mas na distribuição em geral ela acompanha o padrão da população. E a maioria dos casos nossos tem registro de recuperação. A mortalidade dos casos graves, o desfecho que está em aberto ainda, ou que está definitivo, e equivale a 1/4 desses casos graves que tem evoluído para óbito. A gente viu que lá na China foi metade, né? E 21% ainda segue em UTI. E o óbito? Então, o óbito, a idade é um fator importantíssimo. A gente vê que, acima de 60 está a maioria dos óbitos. Agora tem muita gente ainda acima de 40 e acima de 50, eu já falei, porque nós temos mais comorbidades também no pernambucano e no brasileiro nessa faixa etária. Na verdade, mais da metade é homens, 55% quase. 75% é de idosos, nos outros países é 80%, 90%. E 75% dos casos está com mais de 59 anos, ou seja, a medida de 60 anos realmente é um definidor do risco de evoluir para óbito. A obesidade também tem as mais comorbidades e nós somos mais frágeis. Agora, crianças não morrem, não. 27 crianças evoluíram para óbito. Normalmente crianças com problemas em funcionamento de órgãos ou recém-nascidos muito jovens. 1 ou 2 recém-nascidos muito jovens. Então, mas quando você vê o risco populacional, tem aqui o fator da idade e o fator das comorbidades. Certo? A distribuição geográfica, claro, até pela população, predomínio na primeira regional de saúde, que é a região metropolitana de Recife, mas a gente já vê despontando as regiões mais próximas aqui, a de Caruaru, a de Palmares e a de Goiânia também já despontando, aqui Goiânia também, aqui Limoeiro, certo? Nos óbitos, a proporção muda um pouquinho, mas segue o mesmo padrão, né? A gente vê que é mais desfavorável aqui no interior também, o indicador de óbito é pior. E aqui não vou ler um por um, mas aí vocês vão ter acesso ao vídeo e à apresentação, o risco por região. Então, assim, em Recife se destaca, Jaboatão, mas na região lá de Limoeiro nós já temos Carpina, Limoeiro e Paudalho. Aqui a questão da morte também. E aí, de região para região, para que vocês possam acompanhar, certo? Aqui, Garanhuns, Águas Belas. E aí não vou falar detalhe por detalhe, senão vocês vão ficar cansados de mim. A região do Araripe, então aqui o detalhe de Pernambuco todo, para vocês acompanharem. Esse resumo está aqui nesse mapa, então realmente, quanto mais perto da região metropolitana, houve mais impacto. Mas já veio aqui, Goiânia, Caruaru, acho que aqui é Limoeiro, e aqui é Palmares, Petrolina. Não existe nenhum lugar de Pernambuco que não tenha impacto do vírus. Quem está sem caso, provavelmente é porque é silencioso, certo? E aqui, quanto mais escura a cor, maior a quantidade de casos. Aqui nessa legenda mostra mais ou menos isso. O mesmo informação de forma diferente, em forma de bolas, né, para casos confirmados. Aqui os casos ativos, ou seja, os casos que ainda estão sem registro de recuperação ou de óbito. Mas vê que a distribuição é a mesma. Aqui são os óbitos, também afetam todo o estado, com magnitude menor. A gente vê que a distribuição dos óbitos segue a mesma distribuição dos casos, só que menor magnitude. E é isso que eu tinha para mostrar na apresentação. Mas o tema é vigilância. Então, a vigilância do coronavírus ela é feita por uma notificação, principalmente dos casos graves, por meio do site do CIEVES. É o cievespe.com. Certo? Nesse site nós temos atualizado diariamente os informes epidemiológicos. Vocês podem ter acesso à informação atual do coronavírus no estado. Certo? Nesse site também estão todos os planos, os protocolos e as informações que nós temos. Então, tudo que eu mostrei aqui, ou está no site do IRDD,
que está aqui o nome, que você botou no Google esse nome Covid e aparece. E existe outro sistema que é o ESUS, que é o sistema de casos leves. Então, normalmente essa informação aqui, ela mostra a soma dos casos e o informe dos casos leves também vai estar aqui nesse boletim. As notas diariamente atualizadas. E agora eu vou entrar nas diretrizes, para não ter falha de comunicação, vou entrar diretamente no documento que fala das diretrizes de vigilância, para a gente encerrar essa apresentação e já iniciar o debate, não se estender muito para vocês, que eu já estendi demais. Vamos lá. Então, essa aqui é a nota técnica 16. Tem que ficar atento que diariamente, ou semanalmente, quinzenalmente, essa nota pode mudar. Então, sempre ficar atento ao que é a regra de vigilância do Corona de Pernambuco. Então, passando ela de forma mais didática, ela estabelece a vigilância do coronavírus. Então, no coronavírus, nós vigiamos os casos de síndrome gripal. Eles são casos que são notificados principalmente no ESUS. E está aqui a infecção de caso e também são notificados no CVEP gripe. Eles são acompanhados também em unidades sentinelas. Então, existem algumas formas de vigilância do síndrome gripal e que são os casos leves, aquele caso que não precisa internar. O caso que, primeiramente, que é prioritário para o Brasil, para Pernambuco, e que é mais bem acompanhado num instrumento próprio de Pernambuco, que é o FORMSUS, é o de síndrome respiratória aguda grave. É o quê? Esse caso aqui, com quadros de mais gravidade, com dispneia, com problema de oxidação, saturação, de oxidação, não, saturação, desculpe, ou até os óbitos. Então, esses dois são os protagonistas da vigilância do coronavírus. Agora, existem outras situações que a gente acompanha. A gente acompanha casos suspeitos, além da síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal, a gente observa pessoas com gripe. Que pessoas? Profissionais de saúde de aldeias indígenas, porque é a população mais vulnerável, profissionais de segurança pública, contatos domiciliares desses profissionais. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Ou só não estão vendo, né? Eu vou carregar, acho que eu... Não está aparecendo não, George, não está aparecendo não. Eu vou carregar. Eu falei sem apresentar, só um segundinho, viu? Eu falando sozinho, pode me falar assim, olha, para aí que adiantou muito. Estão vendo agora? Agora sim. Perfeito. Agora sim. Então, essa parte que eu falei está aqui, ó. Síndrome gripal e o animado falando, ó. Síndrome gripal está aqui, síndrome respiratória aguda grave está aqui, são as prioridades, aqui as definições do que é cada uma. Aí notifica elas duas, aqui, ó, síndrome respiratória aguda grave, notifica síndrome gripal, e aí já entra em algumas categorias essenciais, que é profissionais de saúde de aldeias indígenas, que é o que eu estava falando, depois eu me toquei que não estava mostrando para vocês, profissionais de segurança pública, contatos domiciliares desses profissionais, pessoas privadas de liberdade são os presos pelo potencial de exclusão de casos nos presídios, e o presídio não é uma coisa fechada, ela tem interface com a comunidade, hoje mais fechada por causa desse risco. Pessoas que trabalham com idosos ou instituições que antigamente se chamava de asilo, né, de longa permanência para idosos, casas de cuidados e seus contatos. Recém-nascidos, Pernambuco foi um dos estados que detectou o risco para o recém-nascido de poucos dias, né? Somente o recém-nascido que a mãe seja um caso suspeito ou confirmado. Residências terapêuticas, centros de acolhimento de pessoas, centro de atenção psicossocial, os CAPs, gestantes com síndrome gripal. Então, antes daqui do Brasil, Pernambuco, gestante e bebês não era prioridade, e a gente viu pelo cenário aqui também que eles são prioridade para o Covid. E alguns profissionais que estão mais expostos ao risco, então pessoas de supermercado, farmácias, padarias, postos de gasolina, imprensa, bancos e outros mais. A necessidade de restrição para algumas categorias é pela disponibilidade de testes. Era bom que tivéssemos 9,5 milhões de testes, que é a população de Pernambuco, para todo mundo fazer mais de uma vez. E aí, quem está positivo passou, quem ainda não pode adoecer, vai fazer mais de um teste. E isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, a gente tem
que selecionar. Então, essa nota está para ser atualizada, cada atualização amplia mais pessoas com direito de ser testadas, mais pessoas classificadas como caso suspeito. Aqui, por exemplo, pacientes no pré-operatório de cirurgias eletivas, entrou também, de cirurgias cancerígenas, de câncer. A gente sabe que quando uma pessoa morre, o potencial de doação de órgãos também é testado, então tem vários casos. O restante é o que a gente já sabe na rotina, mas é importante mostrar os testes, o teste RT-PCR, que é para a fase aguda, né, pessoas com até 7 dias de sintomas, o teste de sorologia GG e IgM, que é uma fase já depois dos 7 dias, preferencialmente 14 ou até mais. Eu normalmente tenho dado mais resultados quando você já está com mais de 15 dias, 20 dias, certo? E outras definições que vão ficar disponíveis para vocês, que eu já me estendi muito. A notificação dos casos é por aquele link site que eu mostrei a vocês, é o cieps.com, principalmente os casos de SRAG, e a definição da síndrome gripal, a vigilância é feita por uma plataforma do Ministério da Saúde, que é o ESUS, certo? Eu acho que com isso, aqui já são detalhes específicos. Com isso, eu resumi, e o que faltar, a gente faz agora no debate. Toda essa informação aqui está disponível para vocês, vou passar para a professora Lívia e por e-mail de vocês também, para a professora Amanda também. E aí vamos agora passar a palavra para vocês. Já falei muito e me estendi demais. Lívia, pode assumir. Desculpe o prolongamento. Nada, George, agradeço, foi excelente sua fala, muito esclarecedora. Queria abrir aqui, minha gente, o debate, peço para quem quiser falar, se inscrever no chat, que aí a gente vai abrindo a fala. Tem uma pergunta já no chat, George, é uma pergunta de Rose Kelly, vamos começar por ela. Ela diz o seguinte: no município onde atua, um comunitário foi diagnosticado com Covid por meio do teste RT-PCR, o SUAB. Ficou internado no hospital de campanha por vários dias, com melhora no quadro clínico, foi considerado curado e estava há dias sem presença de nenhum sintoma. Depois de um mês, ele voltou a se internar, fez o teste RT-PCR e testou positivo novamente. Os protocolos dizem que a detecção por meio desse teste é até 10 dias. Aí ela pergunta se você teria alguma consideração a falar sobre esse caso específico. Eu acho que a gente podia fazer bloco, né, de pergunta. Por enquanto tem o de Rose e tem a Amanda inscrita. Amanda? Oi, Lívia. Oi. Pronto, estou aqui. Pronto, é o seguinte, queria fazer assim, uma consideração, George, que, primeiro, assim, agradecer a sua fala, né, assim, super esclarecedora, muito importante essa contextualização, esses conceitos que você traz para a gente, que muitas vezes acabam sendo atropelados, né, pela forma que é colocada, pela nossa ansiedade também de estar assimilando isso aí, e a gente aqui como um grupo, né, de sanitaristas e de futuros sanitaristas, a gente precisa ter isso aí de forma alinhada, né, então, assim, muito, muito bom mesmo essa sua fala e a sua participação. E aí eu queria resgatar, assim, uma questão que você traz, assim, uma riqueza de informações, né, de dados, e que isso aí vem de uma vigilância muito recente, né, que é a vigilância da influenza e, mais especificamente, da síndrome respiratória aguda grave, né? Toda guerra tem um lado positivo, né? E aí foi na guerra lá da pandemia da influenza H1 2009 que esse sistema ele foi lapidado, né? A gente praticamente não tinha notificação de síndrome respiratória aguda grave, né? E hoje isso aí a gente tem essa riqueza aí de informações que você pode ler lá dados do país, do Nordeste, de Lajedo, do Recife, da região metropolitana, né, fazer comparações, coisa do tipo. E aí, nessa vigilância, por outro lado, você tem seria uma riqueza também, mas ela teve aí uma lacuna por alguns anos, por muitos anos, que foi a questão laboratorial, né? A prova era o volume muito grande de síndrome respiratória aguda grave não especificada, que não é uma situação
específica de Pernambuco, é algo do Brasil, tem até alguns estudos aí que estão apresentando isso, fazendo alguns comparativos, e aí a gente tem a priorização até aqui do estado de Pernambuco de estar fazendo essa detecção dos casos graves, né, da CIRAG e dos óbitos com o PCR. E que, para quem aqui não fez, né, ou já acompanhou, assim, é complexo, né, uma coleta que não é qualquer técnico de laboratório que sabe fazer. Então, assim, é aquela questão do SWAB, a coleta de nasoorofaringe, e existia uma resistência tanto de unidades de saúde, né, de fazer essa coleta, não era questão de falta de material, era via LACEN, isso era muitas vezes resistência de unidades de saúde para estar fazendo essa coleta. E aí, George, assim, pensando que a gente está passando por essa guerra e a gente espera que ela deixe algum legado positivo, você acredita que a coleta de CIRAG, de uma forma mais ampliada, ela veio para ficar, uma vez que com Covid ou sem Covid, a CIRAG ela continua, né? Covid provavelmente ele vai estar fazendo parte aí do painel viral, né? E aí vai se manter. E então, assim, eu queria saber de você, que está vivenciando aí essa guerra. A gente vai ter a chance de ampliar essa coleta e qualificar mais esse sistema. E também existe a chance da gente ampliar esse painel viral, porque ele praticamente se resume a influenza, parainfluenza, vírus sincicial, adenovírus, se eu não me engano, e agora Covid. Mas a gente sabe que tem inúmeras outras coisas circulando e que muitas vezes cai na vala do CIRAG não especificada. Seria isso, basicamente. Eu acho, George, que tu pode responder a de Rosikelly e a de Amanda, né? Porque, por enquanto, não tem mais, não, no chat. George? Eita, tô falando sozinho, desculpa. Tô falando sozinho, vamos lá. Começando um pouco pela pergunta de Rose, né? Posso chamar de Rose, né, Rose? É assim, esse caso é um caso interessante. Ele tem 3 explicações, ou mais, né? Mas eu pensei logo em 3 explicações. O ideal seria, se fosse possível, passar por um município em que ele adoeceu, ou para a professora Lívia e a professora Amanda, para ela passar por nós o nome dele, para ter resgatar essas amostras, certo? Porque isso pode ser, por exemplo, um falso positivo. O RT-PCR é um dos melhores exames, mas ele tem sim a característica de sensibilidade e especificidade que pode ter falsos positivos. Nunca é 100%, de 100 sempre tem 1 ou 2 casos que dão falso positivo, principalmente reação cruzada com outros coronavírus que são prevalentes aqui. Pode ter sido isso. Então, o primeiro positividade foi um coronavírus e o segundo foi outro. Aí ninguém sabe qual foi o nosso novo coronavírus. Aí é importante dizer qual foi a amostra para que a gente reteste. A segunda possibilidade foi a troca de amostra ou a contaminação, que às vezes acontece também em toda a cadeia de coleta, transporte e processamento. Então, um material contaminado entrou numa dessas amostras dele. A terceira hipótese menos provável, mas não deixa de ser impossível, é a positividade prolongada. Nas arboviroses, a Amanda me corrija, acontecia isso, né? Alguns pacientes, era mais sorologia, era menos o PCR, mas alguns pacientes tinham a positividade mais longa, 5 dias, 7 dias, mas no caso dele pode ter sido um mês. Como é que ele vai saber disso? Se puder repassar como eu falei, o nome dele, a gente vai procurar o GAL dele, se ele fez, principalmente no LACEN ou alguma unidade que tenha ligação com o LACEN, a gente resgata essa amostra, compara e até ver se o DNA, o vírus, se foi o mesmo, e tenta avançar nessas 3 hipóteses ou em outras hipóteses. Mas agora não dá para dizer o que foi, dá para dizer o que eu acho que pode ter sido, que são essas 3 respostas. Amanda, o ponto colocado para Amanda é importantíssimo. O mundo todo, não só o Brasil, o mundo todo, ele pensa em emergência
enquanto a emergência está, enquanto o incêndio está acontecendo. Aí só pensa em extintor, em cinto de segurança quando morre alguém por um acidente de carro ou quando tem um incêndio. Mas, na rotina, a gente esquece das emergências e, muitas vezes, as doenças de transmissão respiratória, o sarampo, que está ainda entre nós, a gripe, a coqueluche, a rubéola, faz tempo que não está, mas acontece em alguns países do mundo, e o mundo todo anda em todo mundo. Então, e essa vigilância das síndromes respiratórias agudas graves, junto com a gripal, ela é importantíssima porque ela faz duas coisas. Primeiro, ela estabelece os agentes que estão nas nossas vacinas do ano seguinte. Então, ele aparece no ano, mas no ano seguinte a vacina já protege ele. E segundo, ele ajuda a acompanhar os vírus emergentes. O Covid foi da vez, mas na China já acharam um aumento da prevalência do vírus G4. Se vocês leram isso aí, acho que a Amanda trabalhou muito nisso, ela pode explicar, talvez, que é um dos vírus da gripe. Ele tem genes do H1N1, ele tem genes de aves, e que é o que eles vão ficar de olho agora para a próxima pandemia. Mas é uma coisa assim de rotina de vigilância já, desde 2009, um pouquinho antes, que você faz esse acompanhamento. E isso só funciona mesmo, ou seja, não ver a casa pegando fogo, já ficar de olho no risco, quando essa vigilância funciona. O secretário anterior de vigilância, o Anderson, ele disse que ele ia ser o secretário do laboratório. E realmente foi isso. A gente tinha o secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, né? E realmente tinha isso. A gente tinha uma vigilância, a Amanda trabalhou nisso, ela pode falar abertamente, várias dificuldades, trabalhava só com gripe, não trabalhava com outros vírus que poderiam ser importantes. O vírus sistema respiratório pode ter causado vários surtos aqui, a gente não conseguiu acompanhar a participação dele nesse surto, só gripe. Isso estava avançando para ter essa plenitude e essa amplitude que a Amanda falou. Mas agora a gente não sabe, porque essa política demanda muito da rotina do Ministério. O que ficou delegado? Ficou delegado que a virologia, somente de vírus respiratórios, está fortalecida em todos os LACENs e laboratórios do Brasil todo, certo? Fortalecida em pessoas, recursos humanos, fortalecidas em máquinas. Então, hoje, o que a gente fazia desesperadamente 100 por dia, hoje o Pernambuco consegue fazer por dia 2.500 testes de vírus respiratórios. Agora, no Covid, em seguida, a influenza, que são mais importantes, mas na rotina, aí vai ficar esse legado da pandemia, né? E aí é manter isso, fortalecer e garantir que venham primes os vírus emergentes também. Não sei se eu respondi, mas é a situação que eu vejo hoje. Então, por essa vinculação com o nível federal, é um cenário ainda indeterminado no horizonte. Sem nenhum crítica política. Jorge, eu tenho uma questão mesmo para a gente refletir, que eu queria compartilhar, né? Tu traz aí para a gente de que os critérios da Secretaria Estadual de Saúde, do governo estadual, para flexibilizar as normas, né, de isolamento, de distanciamento social, foram a reprodução do vírus, né, o número de reprodução do vírus e a taxa de ocupação de leitos, né? O Estado zerou a taxa aí de ocupação, a fila de espera, né, de UTI, e está aí com a taxa de ocupação em torno de 70%. Mas dia 20 de junho, salvo engano, né, finalzinho agora de junho, o Consórcio Nordeste emitiu um relatório e que ele faz análise aí a partir das 6 diretrizes da OMS, traz alguns indicadores para operacionalizar essas diretrizes, e na avaliação do Consórcio Nordeste, nenhum estado brasileiro, acho que tu conhece, né, tu deve ter visto esse documento, na avaliação do Consórcio Nordeste, nenhum estado do Nordeste, né, na avaliação que eles fizeram, estaria em condições de flexibilizar o isolamento social naquele momento, o distanciamento social naquele momento. E aí eu queria entender um pouco, assim, dialogar um pouco, né, por que a opção por esses dois indicadores que trata aí da circulação do vírus e da assistência hospitalar via UTI, e não trazer aí, né, ou não incorporar, enfim, esses outros indicadores e diretrizes que o Consórcio Nordeste traz a partir do relatório da OMS.
Então, o problema, o amigo falou assim, o problema não é quando tem um certo e tem um errado, porque aí não é problema que tem um errado, né? O problema é quando todos estão certos. O que acontece? Essa estratégia que Pernambuco está fazendo, ela não é uma estratégia de Pernambuco, não é um bolo e rolo que Pernambuco criou. Ela é uma questão fundamentada, por exemplo, São Paulo, no seu plano de flexibilização, ele se baseou nessa estratégia também. E ela é baseada em planos e experiências da Europa, da China e do resto do mundo, né? O que acontece? Se viu que o ideal seria todo mundo ficar isolado, ter o isolamento social mais restrito. Mas se viu que a partir de certo momento ele deixa de funcionar. As pessoas passam a desrespeitar esse isolamento. Então, a gente teve aquela época que no começo tinha 70% de isolamento, no lockdown a gente chegou a 60% de isolamento. Mas com o tempo, isso vai deteriorando, as pessoas passam a 40%. Então, chega um momento que, se você não abrir, as pessoas vão abrir por conta própria, vão fugir. Isso é uma evidência, isso não é um achismo. E isso influenciou também na decisão desse jogo de xadrez, de abrir e fechar, abrir e fechar. Então, a melhor estratégia é esse jogo de xadrez de abrir e fechar. A segunda coisa também é que quando você fecha, o pessoal fala muito de economia. As vidas versus a economia. A economia empresarial, a economia é importante. Mas veja que a economia do biscateiro, a economia do comércio informal, eles tiram o dinheiro do dia. Eles mal se mantinham do dinheiro do dia, do dinheiro do mês. E essa economia, se você não fecha totalmente ela, você aumenta, cria determinantes de aumento de tuberculose, de hanseníase, de sífilis, de HIV, de fome, de violência doméstica. Enfim, outras coisas que estão silenciosas, porque as vigilâncias estão focando no Covid, porque é o que é mais agudo, é o que está doendo, é o que está matando, é o que está vindo. Mas quando passar o Covid, quem conseguir recuperar essa informação, então o fechamento, ele pode, pela questão econômica e pela questão até outras, ele pode impactar negativamente na saúde também. Então o fechamento é bom para o Covid, mas pode afetar. Então, que é a experiência que a gente trouxe, ainda bem que a gente teve alguns meses para ver as peças dos países, é que você joga o xadrez. E quais são as peças que dominam o xadrez? O xadrez foi prejudicado por questão não técnica, opinião política, A, B ou C, opinião de eu quero isso, eu quero aquilo, no mundo todo, isso aí não é só do Brasil, mas já não vou falar aqui, mas todo mundo já sabe o que acontece, acompanha o noticiário, né? Mas os indicadores mais seguros são, claro, a letalidade, a morte e os casos, só que eles são relativos, porque a região metropolitana tem 3 milhões de pessoas, claro, vai ter mais casos e mais óbitos. Mandarí tem menos casos, então, proporcionalmente, né, eles se ajudam. Agora, o que ajuda a acertar o acelerador e o freio é o combustível. O combustível para acelerar é vagas na UTI. Você pode ter muitos casos notificados, você pode ter muitos casos graves, mas as UTIs estão pelo menos 30% de vagas liberadas. Isso quer dizer que você tem combustível para acelerar a abertura. Se você está com menos de 5%, menos de 10%, quer dizer que você tem com menos combustível, então você desacelera o freio. Esse exemplo foi de um Anderson, eu gostei muito, que ele mostra assim a questão da flexibilização e abertura. A segunda coisa é a taxa de reprodução. A taxa de reprodução mostra quantos casos nós estamos tendo. Como eu falei, a ideia seria ótimo se a gente pudesse controlar o corona, mas é inviável controlar o corona. Então, a ideia é desacelerar o corona. Então, se a gente está reproduzindo um caso, está gerando menos de um caso, vamos multiplicar por 3. 10 casos está gerando 8. Depois, 10 casos passam a gerar 5, que é a taxa de reprodução de meio, né? 10 casos passam a gerar 0,25, que é a taxa de reprodução de 0,25. Você mostra que está desacelerando a epidemia e que aquele achamento da curva vai acontecer. Agora, se um caso transmite para mais de um caso vira 1,5, 2, 3, 4, como foi aqui o período pior, foi de 3, um caso vira 10 casos viram 30, um caso viram 3, aí quer dizer que a epidemia está acelerando e daqui a pouco vai subir no nível que vai colapsar a UTI. A questão da UTI é o seguinte, mortes vão haver,
pela característica da pessoa, pelas vulnerabilidades e fragilidades. Mas na UTI, você vai deixar de salvar pessoas. Vocês vão ter pessoas que são recuperáveis, não vai ser aquela morte da história natural da doença, ela vai deixar de ser salva porque não tem serviço para atendê-la. Então, é isso que a gente evita. Então, a estratégia do coronavírus é evitar mortes, garantindo a assistência de todos. E, como toda doença de transmissão viral, respiratória, esperar passar o ciclo da doença. Joia, George, joia. Minha gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A gente tem uma fala aqui de Ronaldo, dizendo ótimo debate para os alunos, para que eles entendam a implantação de medidas de saúde pública para além da teoria. E eu estou achando que a gente não tem mais questionamentos. Eu espero ter sido claro, assim, mostrando que não tem solução fácil. É um jogo de xadrez mesmo. Sim, sim. Daí a importância de não tomar partido como opinião torcida, é tomar partido acompanhando o que todo mundo fala, as falas mais críveis, né? Mais técnicas. Jorge, tem mais uma pergunta aqui de Michael, dizendo que estamos em processo de interiorização dos casos de Covid. Como se processa essa questão da regionalização dos leitos para atender às demandas que se afastam da região metropolitana? Então, desde antes do corona chegar, um dos planos que existia, como a gente falou, o acelerador é a vaga nas UTIs, né? Então, existem gatilhos de ativação ou desativação de leitos de enfermaria e de leitos de UTI. Por exemplo, está todo mundo fechado em casa, vai ter menos acidente de moto. Então, você tira uma parte da UTI de trauma e expande para corona, dando esse exemplo. Ou você pega uma área do hospital que é no refeitório e faz UTIs. Ou você faz hospitais de campanhas. Então, esse plano de ativação ele não foi feito só para a região metropolitana, ele foi feito para o Pernambuco todo. Ele está público no site do CIEVES e pode olhar lá, ele vai evoluindo. E para o interior também existe. Então, o que nós temos é a velha corrida entre achatar a curva, é isso que está sendo feito agora mesmo, Bizeus e Caruaru, salvo engano, estavam em lockdown. Eu não sei se outros interiores vão começar a entrar também. Vocês viram a curva subindo, né? A curva subindo não é só um critério, né? Porque a curva sobe desde agora e vai... É mais um impacto nas internações. E aí... Eu me perdi o que eu ia dizer, mas assim... Deixa eu tentar resgatar. Então, isso a gente está vendo que define, por exemplo, esse fechamento de Caruaru, esse fechamento de Gravatá. Foi porque as UTIs de lá estavam acontecendo. Me lembrei da pergunta dele. Então, é assim... E esse plano existe para o estado todo. Não só da oferta pública, mas considerando a oferta privada, já que muita gente tem plano de saúde, e considerando até a interface da oferta pública e privada. Agora, isso é garantia que vai dar certo? Não. A garantia que vai dar certo é a gente se comportar. Porque nos países mais ricos do mundo, nos Estados Unidos, na Itália e na China, a população que não fez o isolamento social, a população que não fez esse distanciamento, aí não tem sistema de saúde que teve suporte, e aí sim você teve o colapso das UTIs. Então, a garantia é esse exercício do Estado e dos municípios, e até dos serviços privados, correrem atrás de aumentar leitos, e a gente correr para trás de não adoecer ou de atrasar o adoecimento. Já tem mais uma pergunta aqui de Ronaldo, professor Ronaldo. E aí ele fala o seguinte: alguns estados brasileiros atuam através da vigilância em saúde gerida por fundações. Isso impactou de alguma forma no monitoramento dos casos e na resposta à pandemia? Tu sabes dizer? Olha, que eu saiba, é porque tem fundações e fundações e fundações. Por exemplo, a maioria dos estados, o que existe são as equipes de vigilância em saúde, atuando nos municípios também, né, regionais, e existem fundações que apoiam. Então, aqui tem a Fiocruz, na Amazonas tem a Fundação de Medicina Tropical, na Bahia tem a Fundação do Uísque, Instituto de Saúde Coletiva, e, enfim, vai. Mas são fundações que se agregam à vigilância de rotina. Outros estados, a vigilância, pela forma como se contrata, ela, vamos dizer, operacionalmente, ela assume o nome de fundação.
também, né? Aí teria que saber que fundações são essas. Em geral, eu acho que não é. Acho que não tem essa delegação da vigilância para nenhuma fundação de verdade. O que tem é um apoio, um trabalho em coletividade feito. Nós temos apoio muito grande da Federal, da Rural, do AGEU, do IMIP, da diversas outras universidades, da FESP, né? Que não é FESP mais, né? Há muito tempo. Da UPE. Então, e todos se somam nesse controle. E eu acho improvável que algum Estado delegue a vigilância para fundações. Eu acho que tem, às vezes, que a vigilância tem o nome de fundação por uma questão institucional lá do Estado. Aí o professor Ronaldo pode me corrigir, me complementar se eu estiver falando alguma coisa diferente da sua pergunta. Vou até falar mesmo aqui, né? Jorge, é porque eu tinha visto com frequência na mídia fundação, por exemplo, no estado do Amazonas, e aí eu tinha a compreensão de que se tratava da mesma forma de contratação que a gente usa, por exemplo, para hospitais e outros. Mas você está dizendo que não funciona assim, né? Então... O FMT, no Amazonas especificamente, aí você falou certo. Nós temos o Estado do Amazonas, a Vigilância em Saúde do Amazonas, que tem uma fortíssima parceria com a FMT. Como se fosse a UPE daqui, o OC. A fundação do FMT no Amazonas, que tem um lastro muito profundo de infectologia também, medicina tropical, ela tem é quase a irmã siamesa da equipe de vigilância em saúde do Amazonas. Trabalham muito juntos, mas a equipe e a fundação é uma parceira, como é hoje a gente, por exemplo, com o OC, que é o Hospital de Referência, e Dr. Demetrios, que tinha assento na decisório aqui na nossa coisa, como também o pessoal das instituições que eu já falei, né? A Amanda participou de algumas investigações no Amazonas, também pode completar essa informação. Lá no Amazonas tem essa particularidade mesmo, a Fundação de Medicina Tropical lá, principalmente tuberculose, né? Tuberculose, hanseníase e AIDS. E aí, nessas situações, eles também dão esse apoio. Mas é uma formatação diferente, assim, comparando com assistência, coisa do tipo. É isso mesmo. Agora, não há uma delegação, há uma simbiose, vamos dizer assim, né? Uma sinergia. Uhum. Isso. Ok, obrigado. Bom, Jorge, eu acho que... Um exemplo. Também ter essa experiência também aos alunos, né? Joia. Veja, hoje, a gente está caminhando aí para 8h30, não temos mais perguntas aqui, temos algumas... Está cortando? Melhorou? Melhorou? Então, estamos caminhando aí para 20h30, a gente não tem mais pergunta no chat, tem vários elogios no chat aqui, e eu queria agradecer, Jorge, agradecer muitíssimo, né? Quando eu lhe chamei, eu sabia da sua agenda aí, corrida, puxada, né? Sabia como é que estava aí sua vida, e ainda assim você se dispôs a estar aqui com a gente, então eu queria lhe agradecer muitíssimo por ter aceitado nosso convite, por essa parceria aí de sempre, parabenizar a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco pelo trabalho sério que tem feito, né? E eu acho que é isso, é agradecer muito, Gels, de verdade, agradecer muito. Também agradecer a vocês pelo convite, né? Sempre bom atualizar todo mundo esse tema. Às vezes eu apareço falando, mas, na verdade, isso aqui é um trabalho de mais de 100 pessoas. Eu trago aqui... minha rotina é bem mais fácil do que muitas pessoas que estão na linha de frente, e até mesmo da vigilância. Então, tem muito mais gente carregando o piano e talvez até carregando mais peso do que a minha rotina. Às vezes, por falar, eu ganho essa evidência, mas é uma coisa maior. E eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações.